Nesse vídeo eu vou falar sobre a maior queda e maior alta da semana e começando pela queda, as ações da Mobile aqui, que tiveram uma queda acumulada de 27% ali durante a semana, sendo que após a divulgação do resultado ela teve uma queda de mais de 30%, então claramente teve a ver ali com a divulgação de resultado. E como a maioria das pessoas não conhece a Mobile, né, uma empresa que não é muito falada no mercado, basicamente ela é uma empresa do setor ali moveleiro, né, ela é uma varejista do setor moveleiro, uma das maiores, então ela basicamente vende móveis, né, ela faz muito isso através do seu website, né? Ela tem lá um site onde ela vende móveis para sala de estar, para o quarto, para sala de jantar, escritório, cozinha, enfim, tudo isso que a gente já conhece, né? Muito parecido ali para quem conhece ali a Leroy Merlin, a C&C, a própria Camicado ali que está dentro da Renner, então ela atua nesse setor. E ela também tem as lojas físicas, né? No momento ainda é uma parte menor ali da operação dela, mas ela tem as lojas físicas que ela estava crescendo ali desde o IPO, né? E falando em IPO, a Mobile teve um dos IPOs mais bem sucedidos ali em 2021, captando mais de 800 milhões de reais. No dia do IPO, ela teve uma alta bem expressiva, então ela foi uma daquelas da leva dos IPOs de 2021 que infelizmente não deram muito certo, tá, pessoal? Então quando a gente vê ali o retorno acumulado desde o IPO das ações da Mobile até o momento com uma queda ali de 90%, né? Então assim, realmente ela não foi assim um bom investimento. Claro que isso é a curto prazo, mas já deu para ver que provavelmente teve uma piora ali expressiva nos seus resultados, e é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Bom, e o que está acontecendo com a Mobile? Basicamente ela fez o IPO ali no melhor momento do setor moveleiro, né, dos últimos anos, lá em 2021, onde a gente teve um boom ali do setor moveleiro de construção civil, né, com as pessoas presas em casa ao longo de 2020, muita gente começou a fazer reforma, muita gente começou a comprar novas casas, novos apartamentos, e isso movimentou bastante o setor moveleiro e também de construção civil. Acontece que em 2022, né, esse cenário inverteu completamente. A gente teve um início de aumento de alta de taxa de juros. Isso por si só freia bastante o consumo de produtos que não são essenciais, né? Então muitas vezes a gente quer comprar ali uma cômoda, quer comprar um armário, muitas vezes dá para esperar, né? Então as pessoas acabam postergando essa compra que não é essencial para sua sobrevivência, né? Não é igual comida, por exemplo. Então isso acaba freando bastante o consumo do varejo, acaba freando também a construção civil. Então é um dos setores que mais sofre com a alta de taxa de juros, porque as pessoas param de conseguir financiar ali novos imóveis, porque com a taxa alta fica cada vez menos possível, né, cada vez menos impagável para a maioria da população do Brasil. Então ela sofre dobrado com o aumento de taxa de juros. E a gente consegue ver por essa pesquisa aqui no IBGE que ao longo de 2022, né, de janeiro a novembro de 2022, a produção de imóveis teve um recuo de 17% em relação a 2021. Então a Mobile vem sofrendo, né, e não é de hoje, né? Vocês conseguem enxergar aí até no gráfico que eu deixei na tela que o ano de 2022, que é essa linha verde do gráfico, ele está muito abaixo ali, o nível de volume de produção em relação aos outros anos que foram mais normalizados, por exemplo, 2019. Então o ano de 2022 realmente teve ali um impacto forte, foi um revés gigantesco no varejo, e principalmente no varejo ali de imóveis e também tudo que tiver a ver com construção civil. E ao longo de 2023 esse cenário continuou, né? Então, no acumulado dos primeiros 6 meses de 2023, teve uma queda no volume produzido de 0,7% em relação ao 2022. Não parece tão ruim, mas a gente tem que lembrar que o 2022 foi um ano péssimo, né? Então tá comparando com uma base muito fraca, o que quer dizer que 2023 seria no mínimo tão ruim quanto 2022. O problema é que quando a gente olha no mês de junho, né, que é o último mês ali do semestre, a gente vê que teve uma queda de 4,9%, né, nesse mês, o que indica que a piora, né, a deterioração desse setor estava piorando ali já para o segundo semestre, né? Então isso daí foi uma péssima notícia para o setor, mas o mercado aguardou ali, viu o resultado realmente da Mobile para ver o que realmente aconteceu. E o resultado veio pior do que o mercado esperava. O GMV caiu 17%, a receita caiu 22%, a empresa segue dando prejuízo, né, a margem líquida negativa aí de 19%, o EBITDA negativo, já são vários trimestres seguidos de EBITDA negativo, e quando a gente compara com 2021, realmente o cenário fica pior ainda, né? Então trouxe aí para vocês a tabela na tela comparando tudo, né, em relação a 2021, que foi o ano mais normal, o último ano mais normalizado ali da Mobile, né? E vocês veem que realmente ela é uma empresa hoje muito pior do que ela era em 2021, que já não era uma boa empresa, para falar a verdade, né? Então, em 2021, né, em relação a 2021, a receita caiu 33%, por exemplo, né? O EBITDA caiu 22%, o GMV caiu 31%. Então realmente essa empresa tem que valer menos do que ela valia em 2023. Então na minha visão, essa queda das ações da Mobile na semana é sim justificada, é sim um case complexo, vai
passar por um período ainda mais difícil agora no segundo semestre de 2023. A taxa de juros ainda não voltou a subir. A gente está vendo aí o tanto que o varejo está sofrendo nos resultados da Casas Bahia, por exemplo, que soltou essa semana. Então, não é assim um case que a gente aqui no GA goste e que a gente recomenda que vocês tenham, né? Por enquanto, a gente acredita que realmente vocês têm que ficar fora aí das ações da Mobile. Bom, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar da C&A. As ações da C&A subiram 24% na semana, e o que é interessante da gente ver da C&A é que no ano de 2023, somente no ano de 2023, as ações subiram mais de 220%, quase 230%, o que é bem expressivo, né? Lembra bastante até a Nvidia lá nos Estados Unidos. Então, será que faz sentido? Será que a C&A melhorou tanto assim para mais do que dobrar aí o seu valor em apenas um ano, né? Nem fechou um ano, na verdade. Caso você não conheça a C&A, né? Basicamente é uma empresa ali, uma das maiores varejistas do setor de vestuário, junto com Renner, junto com Marisa, né? Então é uma empresa principalmente de loja ali que vende vestuários, vende eletrônico também, mas é uma parte menor ali do resultado da empresa, né? E o que acontece é que a C&A também foi um IPO recente, então ela conseguiu fazer um IPO ali num bom momento do varejo, só que logo no ano seguinte, 2020, a gente teve o que teve aqui no Brasil. Lojas fechadas, shoppings fechados, o varejo não podia vender nada, e ela teve um resultado operacional negativo. Então ela já negativou no resultado operacional mais de 283 milhões de queima de caixa operacionalmente. Então lá desde 2020 a C&A vem tentando se recuperar, né, e até o momento não conseguiu ter um resultado operacional ali próximo de 2018 que seja. Então, assim, é um case de recuperação, e por conta de que essa recuperação tem vindo, o mercado tem ali retornado ali a empresa para o seu valor anterior, né, ou seja, o valor de mercado dela tem subido, né. Agora, falando especificamente dessa semana, né, o que aconteceu é que a C&A divulgou os resultados, e por isso subiram aí as ações mais de 20%, né? E colocando aí para vocês os destaques na tela, na minha visão, foi sim justificada essa alta, porque a C&A apresentou talvez o melhor resultado da semana, pelo menos que eu tenha acompanhado. Então tudo, né, todos os indicadores da C&A melhoraram, né? Então a receita líquida subiu quase 10%, lembrando que o varejo está sofrendo bastante, né? A gente vê a Renner aí mal conseguindo vender mais, né? Ou estagnando, às vezes, muitas vezes nos trimestres, tendo queda de receita, e a C&A com crescimento de receita, crescimento de vendas nas mesmas lojas, o que é bem forte, né? Uma margem bruta ali controlada e também um EBITDA crescente. Então, realmente foram números bem expressivos. E uma outra coisa positiva aqui no resultado da C&A, falando de inadimplência, né? A inadimplência encostou ali 23%, que é um número alto, sim. A gente tem que lembrar que essa operação é mais recente na C&A, então ela ainda está aprendendo, as safras ainda estão amadurecendo, né? Conhecendo melhor o cliente, mas mesmo assim a gente vê uma inadimplência de 23%, que é bem menor do que a inadimplência da sua principal concorrente, que é a Lojas Renner, que apresentou ali uma inadimplência total ali de 29%, né? Então, assim, a gente vê que a C&A tem conseguido também administrar não só as vendas melhor do que a média do setor de varejo, mas também administrar ali a inadimplência, a concessão de crédito, né? Melhor do que o varejo, inclusive melhor do que talvez a melhor player do varejo que a gente teve de vestuário da Bolsa, né? Da história da Bolsa aqui brasileira. Vocês devem ter visto ali na tabela anterior que, apesar dos resultados bons, né, os resultados positivos operacionais da C&A, ela ainda deu prejuízo nesse trimestre, e basicamente esse prejuízo foi justificado ali pelo resultado financeiro. Então, operacionalmente, a C&A já voltou a ser lucrativa, já voltou para o positivo, isso que o mercado precificou essa semana, e o resultado financeiro que está basicamente comendo ali toda a geração de caixa, mas até aí ela trouxe uma ótima notícia para os acionistas, né? A dívida líquida da empresa reduziu 47%, né, em relação aos 9 primeiros meses de 2022. Então ela conseguiu reduzir bastante com a forte geração de caixa dela, a estratégia de estoque que ela tem feito, né? Se você quiser entender mais sobre o que está acontecendo com a C&A, eu vou tentar deixar linkada aqui a live onde a gente fala sobre os resultados recentes da C&A, né? Então lá eu já explico de toda essa melhoria, de tudo, todas essas iniciativas que a C&A tem feito, e ela reduziu bastante a alavancagem, né, de 4,5 para 2,2 vezes EBITDA. Então sim, na nossa visão, essa alta aí nas ações da C&A é justificada, né? Essa semana realmente foi um resultado muito positivo, né? Acima do que a gente esperava. A gente esperava sim um resultado positivo, mas principalmente as vendas das mesmas lojas ali, e essa desalavancagem que ela conseguiu nesse trimestre veio bem acima do que a gente esperava.
Então, um parabéns aí para a gestão da C&A, que tem realmente feito um ótimo trabalho ao longo de 2023. Beleza, pessoal? Me falem aí vocês se vocês investem em Mobile, né? O que vocês estão fazendo com as ações, se vocês estão vendendo nessa queda para já cortar o prejuízo na raiz, ou se vocês estão aproveitando, se vocês acham que é a oportunidade. E falem aí da C&A também, se vocês já tinham C&A antes, se vocês querem comprar agora, se vocês acham que ficou caro, me falam o que vocês estão fazendo, eu respondo todo mundo aí nos comentários. E se você quiser um auxílio na sua carteira de investimento, seja uma consultoria ou carteiras recomendadas, você pode conhecer o nosso produto escaneando esse QR Code que está aparecendo aqui em cima. Você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante aqui do GA Pro, quais carteiras que você tem acesso, tudo que você tem acesso, exclusividade no nosso site. Você pode testar por 7 dias, se você não gostar, é só cancelar que não tem nenhuma cobrança. Beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.